Pergunta do dia: como saber se um negócio está te construindo ou te destruindo mentalmente? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então vejam bem. Uma questão é a seguinte: hoje, quando você já tem experiência, igual no meu caso, 40 e tantos anos, já passou por muita coisa, você já consegue perceber uma série de coisas. Por exemplo, eu penso muito em negócios, sabe? E dos mais variados. Então, às vezes eu penso, por exemplo, pastelaria, padaria, restaurante, distribuidora de peças, oficina mecânica, uma série de coisas. Então depende muito do que é a sua personalidade. Cada pessoa foi construída tanto do jeito que você já veio, com a sua genética natural e também pela sua história pessoal, para um tipo de negócio. Cada pessoa você tem que se identificar, você tem que ver que tipo de pessoa você é. Por exemplo, vejam bem, quando eu estava começando minha vida lá, quando eu tinha 18 anos, que eu tinha a fábrica, a pequena fábrica de roldanas e polias, tinha que lidar com vários clientes. E era, por exemplo, assim, num mês você tinha que lidar, por exemplo, com 30 clientes. Mas era tranquilo, porque você fazia as entregas para o cliente, você ficava o tempo todo na fábrica, então era um negócio mais tranquilo. Eu conseguia lidar com isso muito bem. Quando eu estava na oficina mecânica, aí você tinha que lidar, às vezes, com 15 clientes ao dia. E era um trabalho que você falava com ele pessoalmente, o cliente estava lá na sua frente. Então você tem que perceber se aquilo está te estressando a mais do que a conta, ou se não. Existem pessoas, por exemplo, que são mais comunicativas, então o cara vai gostar de falar com 15 clientes ao dia. No negócio que eu estou hoje, que é o negócio de construção, se eu faço, por exemplo, eu construo uma casa individual para vender em um condomínio, eu vou tratar com um cliente ao ano, que é só aquele cliente que vai comprar aquela casa. Vocês percebem a diferença? É óbvio que o trato com o cliente não é a única variável. Tem outras, uma série de coisas. Tem o tempo que você vai ficar no trabalho, tem o tipo de atividade que é, se é uma atividade que te desgasta muito mentalmente ou não. Então tem uma série de coisas, sabe? O que eu aconselho é a seguinte forma: você tem que perceber, porque se você vai, olha só, a gente tem que, vamos partir de uma premissa aqui básica, vamos partir de um primeiro pensamento. Se você vai avaliar se o negócio está te construindo mentalmente ou te destruindo, é porque você já está nele, você já está no negócio, ou seja, você não está fazendo uma avaliação prévia. Então, estamos falando aqui para quem já está no negócio. E isso é muito importante, por quê? Porque se você faz essa avaliação, você pode muito bem chegar na conclusão que é melhor você sair do negócio. Porém, caso você saia do negócio, você vai ter que fazer suas contas muito bem, porque você está num negócio que pode estar te dando lucro, pode estar te dando você ter a sua qualidade de vida fora dele. Então, são decisões difíceis. Mas o que a gente está falando aqui, a pergunta, ela trata da percepção. Como é que eu vou saber se o negócio está me construindo ou não? E uma vez que eu saiba isso, eu posso, de repente, arrumar um jeito de fazer o negócio me estressar menos. Por exemplo, no caso de uma oficina mecânica, se você é aquela pessoa que você trabalha direto botando a mão na massa da oficina e aquilo está te desgastando muito, tanto mentalmente quanto fisicamente, você pode gerir o seu negócio de uma forma em que você não faça mais aquilo. Você vai fazer só o trato com os clientes. Ou então, vamos pegar o exemplo contrário. Se você não tá pegando a mão na massa, você está fazendo o trato com os clientes, mas aquilo te desgasta muito, porque cliente reclama muito e você é uma pessoa mais introspectiva, então você não gostaria disso. Então você vai ter que fazer um movimento contrário, você vai ter que fazer um movimento de arrumar uma pessoa para fazer o trato com os clientes. Então você vê que é uma coisa já
Diferente, como eu falei, é exatamente o contrário. Então nem sempre essa percepção que você terá que ter será para você desistir do negócio. Muitas vezes vai ser apenas para você mudar o jeito de gestão do negócio. Por exemplo, olha só, no meu negócio, por exemplo, no meu negócio de construção, em geral, tem duas formas de você tocar o negócio. Você contrata os profissionais por tempo, ou seja, você paga a eles o dia deles, ou você contrata os profissionais pelo trabalho, ou seja, é o que a gente chama aqui na minha região de empreitada. Você contrata por empreitada. Muitas pessoas, e elas não estão erradas, preferem contratar por empreitada, porque ele contrata por empreitada, ele fica mais tranquilo. A obrigação de entregar o serviço é da pessoa que foi contratada ou da empresa. Agora vejam bem, no meu caso, o que acontece é o contrário. Eu prefiro contratar pagando por tempo, seja diária, mensal, semanal, o tempo que for. Por quê? Porque eu percebi, me analisando dentro do negócio ao longo de muitos anos, né, já são mais de 20 anos, que eu prefiro trazer a responsabilidade do negócio para mim, sabe? E aí, caso tenha algum problema, eu prefiro gastar mais tempo resolvendo aqueles problemas do que pedir para a pessoa fazer na empreitada e quando eu perceber uma coisa mais à frente, eu não ter como mudar aquela coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a última casa que eu fiz, eu estava optando, a gente ia fazer a laje da casa e ao invés de fazer o telhado em cima da laje, que geralmente é o que se faz nessas casas de condomínio, eu queria testar fazer a manta, que eu acho que a manta, tecnicamente, é uma solução bem melhor do que o telhado. Aí beleza. Aí imagine só como é que para mim, na minha personalidade pessoal, encaixa melhor pagar por tempo. Eu contratei o pessoal por tempo para fazer a laje. Aí fizeram a laje e tudo mais e tal. Quando chegou na hora de pôr a manta, o acabamento que a laje tem, eu não queria aplicar a manta direto em cima da laje. Falei assim, ó, vamos fazer um contrapiso em cima aqui da laje, dar uma caída no contrapiso, preparar tudo que vai ficar melhor. Se fosse por empreitada, se fosse contratar o trabalho e a pessoa ter que entregar o trabalho, nessa hora ia dar problema. Por quê? Porque eu pedi uma coisa a mais que a pessoa não estava contratada no início, não estava combinado no início. Vocês percebem? Então essa é a diferença. Isso é você se autoconhecer dentro do seu próprio negócio. E, por exemplo, dentro do meu negócio hoje, que é esse negócio de construção, eu fico muito bem pagando por tempo. Eu fico tranquilo, tenho que ir na obra às vezes 4 vezes ao dia? Tenho. Porém, eu gosto desse convívio da obra, de ver a coisa tomando forma e tudo mais. Então isso é uma coisa super importante. Porém, tem vários colegas meus que trabalham na mesma área da construção, que eles preferem ir na empreitada e eles botam a obra para andar. A obra deles sai mais rápido, detalhe, hein? A gente tem que colocar isso. A obra deles sai mais rápido. Porém, é a personalidade de cada um. Percebem? Então, assim, a gente tem que ter muita autoconsciência dentro do seu próprio negócio, perceber se aquele negócio é para você ou não. Agora, nada vai te dar tanta lucidez quanto o fato de você viver aquilo no dia a dia. Então, recapitulando para vocês. Pega o seu negócio, avalie você mesmo, veja o que você gosta de fazer, o que você não gosta. Você gosta de tratar com o cliente? Você gosta de botar a mão na massa? Você gosta que o serviço anda mais rápido? Você gosta que o serviço fica mais caprichado? Você é mais detalhista? Tudo isso você tem que levar em consideração. Meus amigos, me deixem saber aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse tema. Eu agradeço a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.